Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Pamela e estou aqui para mais um vídeo. Eu deixei uma caixinha de perguntas lá no Instagram e se você não me segue no Instagram, vai lá me seguir. É @Pamela Rodrigues 02 _. Eu vou deixar passando aqui embaixo para vocês. E vai lá me seguir, hein? Para você conferir. Eu sempre estou lá, posto bastante coisa legal lá. Então, vale a pena você dar uma pesquisada. E eu deixei uma caixinha de perguntas lá e uma das pessoas pediram para eu fazer um vídeo sobre dicas de estudo. E eu estou aqui para gravar esse vídeo para vocês. Eu espero que vocês gostem e bora lá conferir o vídeo? Bom, a primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é que o estudo, ele vai muito além de escola, faculdade. Ele sempre tem que estar presente em sua vida. Como assim? O estudo, ele tem que ser uma vertente constante em nossa vida. Por quê? Porque o conhecimento é algo que ninguém pode tirar de nós. E o estudo gera conhecimento. Então, nós temos que ter essa base de que o estudo, ele vai agregar várias coisas ótimas, coisas boas, positivas na nossa vida. E para isso, nós precisamos ter um interesse no estudo. Porque sem o interesse, a gente vai ficar meio perdido, vai ficar sem vontade de estudar. Então, um exemplo bem tonto, mas que vai fazer sentido. Essa piranha. Como que ela chegou aqui? Como é que veio esse projeto final dela? Vocês perceberam que eu tive um interesse em saber como essa piranha foi feita? Então, o estudo, ele vai muito além de estudar para uma prova, estudar para um trabalho. Ele é surreal, pessoal. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero destacar para vocês. Instigue o seu cérebro, se instigue a conhecer coisas novas, conhecer o que é estranho para você. Se instigue, porque pensa comigo, é muito ruim quando nós sentamos em uma mesa e as pessoas começam a conversar sobre vários e vários assuntos e a gente não sabe, não conhece, não faz sentido pra gente. Mas há uma diferença quando a gente decide aprender sobre esses assuntos. Numa próxima conversa, nós vamos saber discutir sobre vários assuntos diferentes. E muitas vezes, lá na frente, nós podemos precisar desses assuntos por alguma coisa, para alguma coisa. Às vezes fica guardado, a gente não vai precisar. Mas o conhecimento, o saber é seu e ninguém pode tirar de você isso. Então vamos lá. A primeira dica que eu tenho para dar para vocês, eu tô aqui com o meu caderninho, algumas anotações. Saia do seu comodismo, saia da sua zona de conforto. Mas por quê? Porque senão você vai ficar muito limitado e o estudo é algo que tem que ser ilimitado, tem que ser sem fronteiras, bem assim dizendo. Senão, eu vou estudar isso aqui, um exemplo, o professor passou uma matéria para mim, eu vou estudar só o que ele passou e não vou pesquisar mais nada por fora. Tá vendo como você fica num comodismo, numa zona de conforto? Talvez se você pesquisasse coisas a mais, você adquiria conhecimentos que você nem imagina. E se cai no vestibular isso? Às vezes conhecimento já aconteceu comigo. Eu pesquisei alguma coisa, achei que ela não ia servir para nada, chegou no vestibular, estava lá. Então, assim, é bem legal essa coisa de sair do comodismo. É necessário, porque senão nós não vamos conseguir estudar completamente, estudar direito. Bom, a segunda coisa que eu tenho para dizer para vocês é que vocês tenham foco. Por quê? Porque às vezes nós iniciamos uma coisa aqui e não botamos um ponto final, já iniciamos outra, e quando nós vamos resolver tudo isso, virou um emaranhado e a gente não consegue mais
solucionar os nossos problemas. Me dá um exemplo. Um exemplo bem legal. O pessoal do cursinho. Quem faz cursinho sabe que as matérias são dadas assim, muito rápida. É aquela coisa, já tá em outra, já mudou e é uma coisa louca, doida. Então, se você no cursinho não tiver uma disciplina, outro ponto, hein? Disciplina. Se você não tiver uma disciplina no cursinho, você não consegue lidar com as matérias. Por quê? Porque você precisa iniciar, por exemplo. Eu tô estudando geografia, relevo. Eu vou estudar, eu vou fazer um resumo e depois eu vou almoçar. Você viu como você traçou um plano, pôs um ponto final? Só que tem que concluir ele. Aí no outro dia, hoje eu vou estudar química. Um exemplo, temperatura de ebulição. Eu vou estudar, eu vou fazer um resumo, vou resolver exercícios e vou dormir. Tá vendo como você coloca um ponto final nas coisas? Isso é essencial, pessoal. Colocar ponto final nas coisas. Porque senão vai começar a acumular e vocês não vão dar conta. Eu não digo só para o pessoal que está pensando em prestar vestibular, mas isso é essencial na vida de um acadêmico de enfermagem, na vida de um acadêmico de qualquer curso. Você precisa traçar uma disciplina, ter um foco, até porque senão daqui a pouco você vai começar a perder as datas de trabalho, vai começar a perder as datas de seminário, você vai ficar perdido. E isso pode atrapalhar a sua vida acadêmica, atrapalhar a sua vida de estudos, atrapalhar completamente o seu repertório. A terceira dica que eu tenho dar para vocês, que eu venho dar para vocês, é a questão da organização, galera. A organização, ela é essencial. Sem organização, é quase impossível ter uma vida de estudos. Por exemplo, ter o seu ambiente de estudos organizado. Mantenha a sua mesa organizada com as suas coisas, porque senão vai ficar... Você não vai sentir vontade de estudar, porque vai estar tudo bagunçado, até você arrumar, vai dar um tempo, e aí você vai se sentir sem vontade. Ainda mais para você que está começando. Se você já tem uma vida de estudos, fica mais fácil, mas para você que está começando... A organização é essencial e é essencial a gente também ter em mente começar de forma correta. Porque se a gente começa de forma errônea, vai passando e a gente não vai conseguir organizar depois, lá na frente, a nossa vida. Uma ideia legal que eu vi várias pessoas utilizando é um aplicativo, eu não sei se vocês já viram, eu acho que chama, eu não sei dizer direito, chama Forest, acho que é Forest, alguma coisa assim. Mantenha o foco. É uma plantinha, você coloca o tempo lá que você quer, mais ou menos isso, tá? Eu não vi direito. Mas eu sei que é uma plantinha e você coloca o tempo que você quer no celular, essa planta vai crescendo e o aplicativo, ele bloqueia seu celular, então você não pode mexer no celular. Por quê? Uma coisa que tira o nosso foco é o celular. Sim, às vezes a gente tá estudando focado, chega uma mensagem no WhatsApp, eu preciso ver. Às vezes nem é necessário, você vai lá ver, fica mexendo no celular e você esquece o que você estava fazendo. Aí você fala, amanhã eu faço. Ou seja, começa a procrastinação. Outra vertente que eu pretendo falar com vocês. Pessoal, procrastinar não é legal. Você só vai atrasar a sua vida de estudos procrastinando. Por quê? Porque começa, eu preciso fazer isso. Mas eu deixo para amanhã. Vou deixar para depois de amanhã. Isso vai chegar a um ponto que você vai ficar tão assim, que uma matéria que precisava ser feita com antecedência, você vai deixar para a última hora e não vai dar tempo. Ou, melhor, um exemplo bem melhor. Pessoal vestibulando. Você vai começar a deixar a matéria acumular? Amanhã eu faço, depois de amanhã, vai chegar no vestibular, você não vai ter concluído essa matéria. E se cai justamente a matéria que você deixou de fazer? Então, assim, é uma coisa muito ruim. É uma coisa muito negativa.
Evitem procrastinar. Nós somos seres humanos. Não é sempre que a gente vai estar animado para estudar, não é sempre que a gente vai estar motivado a estudar, mas a gente precisa manter um foco. Estou desanimada hoje. Beleza, deixa para o outro dia. Só que isso não pode virar uma rotina, entende? Amanhã eu faço, depois de amanhã. Hoje eu acordei ruim também. Depois de amanhã eu faço. Eu já acordei, depois. Então a gente precisa ter um foco, como eu já havia dito antes. Uma coisa legal, seja realista com você. Você tem limitações, assim como eu tenho as minhas. Às vezes, nós não conseguimos concluir as nossas metas. E isso não quer dizer que você... Não quer dizer nada. Não se frustre por isso. A frustração não é a solução, gente. Não é a solução. Eu sou uma pessoa que muitas vezes me frustro. Por quê? Porque eu queria fazer algo e eu vejo que eu não consegui terminar. Mediante até os estudos, às vezes eu falo, eu vou fazer isso, isso, isso. Aí eu começo a fazer, eu vejo que o tempo não dá, eu vejo que eu atrasei e eu começo a me frustrar. Só que frustrar não é a solução. A gente só vai ficar triste, arrasado, amargurado, talvez. E aí? Não serviu pra nada. Entende? Então não é a solução, pessoal. O que mais que eu tenho que dizer pra vocês? Priorize as matérias que vocês mais têm dificuldade. Por quê? Porque as matérias que vocês têm facilidade vai ser mais fácil, vai ser mais rápido, talvez. Mas aquelas que vocês têm dificuldade, aquelas que vocês não querem estudar, pessoal, essas que vocês precisam frisar mais, tentar decorar mais. E aí vem uma dica bem legal para vocês. Pendure, faça um varalzinho com várias dicas, com post-it, sabe? Eu acho que eu tenho aqui, ó. Por exemplo, um prendedor com post-it, coloque um varalzinho, ou cole post-its na sua parede com informações que você mais tem dificuldade. Isso você vai ver em espelho, num lugar que você sempre está vendo. Por quê? Porque você vai instigar o seu cérebro, os seus olhos a olharem para aquilo. E você vai... por mais que você pense que não, mas você vai frisar o conteúdo muito bem. Vá para lugares que não tem pessoas, que seja silêncio. Porque existem pessoas que conseguem estudar com música. Eu acho muito legal. Eu particularmente não consigo. Isso tira meu foco, tira minha atenção. Eu sou uma pessoa que eu preciso de silêncio. Eu não posso ter pessoas falando ao meu redor. Eu preciso... Simplesmente é aquela coisa, entrar no quarto, fechar a porta sozinha. Por quê? Porque isso tira o meu foco. Então, o que eu tenho para dizer para vocês arrumem um cantinho para vocês estudarem. Sempre aquele canto, sempre aquele lugar. Vá naquele lugar, fecha a porta. Se não tiver porta, tudo bem, mas tente um lugar que tenha silêncio para você conseguir se concentrar. Porque senão... chega uma pessoa, fala uma coisa, você corta o seu raciocínio. Aí daqui a pouco vem outra pessoa falar outra. Você vai começar a ficar bagunçado. Entende? E é igual eu falei sobre a organização. A organização é essencial. Por quê? Só ressaltando aqui, pessoal. O seu cérebro trabalha com você. Se você está num lugar bagunçado, você vai começar a ficar confuso. Agora, se você está num lugar arrumado, tudo arrumadinho, perfeito, você vai ver que vai fluir melhor. Porque o seu cérebro está entendendo. Está organizado, agora é hora de eu estudar. Entende? Leve as suas coisas. O que eu vou precisar? Eu vou precisar do meu caderno, do meu computador e do meu óculos, um exemplo. Então eu vou levar o caderno, o óculos, o computador e vou estudar. Por quê? Senão você vai, daqui a pouco, faltou isso, vou pegar. Faltou aquilo, vou pegar. Faltou... Você vai ficar perdido também. Então, leve as coisas conforme você for estudar. Vai estudar matéria de português? Não precisa levar matemática, história e geografia. Você vai estudar português. Não precisa levar anatomia, não precisa levar bioquímica. Você está estudando português. Então, mantenha aqui o foco
naquilo do que você está estudando. Não fique pensando em outras coisas. E aí gera uma outra dica. Tenha uma agenda. Por mais que isso é uma dica clichê, mas faz sentido, pessoal. Ó, essa aqui é uma das agendas que eu tenho. Eu tenho 2 agendas. E, pessoal, não precisa ser aquelas agendas chiques, caras, não. Pode ser qualquer caderninho, qualquer agenda que você tenha. Organize. Isso aqui até de um lugar que eu fui, uma empresa que eu fui e ganhei. E aí eu tô utilizando ela. Eu gostei da qualidade, eu tô utilizando. Mas, enfim. Organize sua semana. Segunda-feira. Segunda-feira eu vou estudar 1 hora português, 1 hora geografia e depois vou dar um intervalo. Aí depois eu preciso organizar minha casa, eu preciso pagar as contas e preciso fazer, sei lá, fazer alguma coisa que está programada. Você vê que você organizou? Quando você organiza o que você tem que fazer, fica muito mais fácil de visualizar. Às vezes, com tanta correria do dia, a gente se perde, sempre esquece alguma coisa. Por isso que é essencial a gente ter uma agenda para estar se organizando. Terça-feira tá livre, eu não tenho nada para fazer. Você vê como fica mais claro, fica mais nítido na sua mente? Então, tem uma agenda, isso faz a diferença, pessoal. Por mais que vocês achem que não, quando vocês começarem a organizar a vida de vocês em uma agenda, vocês vão ver que faz toda a diferença. E agora eu vou falar para vocês alguns métodos que existem de estudo. Tem pessoas que gostam de estudar por mapas mentais, isso é muito legal também. Uma ideia central e várias outras ideias secundárias. É legal. Tem o fichamento, que é bem parecido com o resumo, que é a técnica que eu uso. Eu uso a técnica do resumo. Eu já vou contar para vocês. Bom, tem o sistema Pomodoro, que você estuda um tempo, dá uma pausa de 10, 15 minutos e aí depois você volta a estudar. Eu vi uma forma bem legal, que a pessoa fazia, tipo, 5 fichas para a semana. Aí ela ia lendo essas 5 fichas durante uma semana. Quando acabava essas 5 fichas, ela era como se fosse uma pasta. Cada folha tinha uma ficha. Então, os 5 dias da semana, ela tirava um tempo e lia 5 fichas durante uma semana. Quando acabava aquela semana, ela guardava aquelas fichas e fazia mais 5 fichas diferentes, de outro conteúdo. Aí, consequentemente, ia indo. Eu achei bem legal esse método. São alguns métodos que eu tenho para falar para vocês. E outra coisa, pessoal, sejam realistas com vocês. Ainda mais que você, às vezes, está começando a estudar, não adianta colocar 2, 3 horas de estudo, porque vai ser muito para você, você não está acostumado. Às vezes, pode até dar certo, mas para uma pessoa que não está habituada a estudar, o correto é começar com 30 minutos, 40 minutos, até um tempo que você consiga absorver todo o conteúdo com clareza. Porque o que adianta estudar 2 horas e não absorver nada? Não vai adiantar. Então, organize a sua vida conforme o que você está, a sua forma, entendeu? Por exemplo, eu estou começando a estudar, então eu vou organizar minha vida em 15 minutos, eu vou estudar hoje. Aí você vai aumentando com o tempo. Porque se você colocar 2 horas, você concorda que você vai estar mentindo para você mesmo? Muitas vezes. Então, coloque um tempo que você veja que você consiga absorver o conteúdo com clareza. Isso é essencial. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os meus métodos de estudo. E eu vou falar bem rápido, porque o vídeo já está muito longo. Bom, qual é o seu método de estudo? Eu gosto de assistir a aula do professor, pegar os conteúdos que ele passa, se ele passa livro, eu gosto de dar uma olhada, eu gosto de procurar coisas diferentes na internet, tá vendo? Isso é o estudo, você procura coisas a mais. Você não fica preso ali e você tem uma técnica de verificar. Por quê? Porque às vezes o professor passa o conteúdo e às vezes ele pode acontecer de falar alguma coisa que não condiz, é errônea. Você verificando, você vai falar, nossa, meu professor fala A, mas aqui tá escrito C. Se você chegar na humildade, conversar com ele, você vai ver que às vezes ele falou errado. E ele vai falar, nossa, é verdade, eu errei. Não é isso, pessoal. É o que o colega de vocês falou.
Então, é muito bom você ter uma técnica de verificação. Isso faz muito bem. E eu gosto, então, como eu estava falando, eu gosto de anotar. Quando eu tô assistindo aula, eu começo a anotar. Eu tenho um caderno que eu mostrei no outro vídeo, se você não assistiu, vai lá conferir. É um caderninho verde de preguiça. Eu pego e começo a anotar anotações rápidas. E ninguém entende nada, só eu. E aí, após fazer essas anotações, eu venho para esse caderno aqui. E aí eu faço os meus resumos. Se vocês quiserem, eu posso mostrar meus resumos para vocês em outro vídeo, porque senão vai ficar muito longo, já tá longo. E aí eu faço os meus resumos e aí eu vou, conforme as semanas, eu vou fazendo um resumo cada semana aqui do conteúdo. Às vezes, se é muito conteúdo, eu deixo pra acumular um conteúdo pra ter um material pra fazer o meu resumo. E eu vou fazendo conforme. Quando chega na prova, eu leio os meus resumos e já são necessários pra fazer a prova. Interessante é dizer também, pessoal, que a técnica de resolver exercícios funciona assim. É muito interessante vocês resolverem exercícios. Vão resolvendo exercícios, porque assim vocês vão conseguir frisar o conteúdo. Às vezes vocês nem entendem direito o que tá falando, mas aí você lembra, já resolvi um exercício assim. Eu acho que é assim. E aí vocês conseguem resolver. Vocês vão ver que é muito legal essa técnica de exercícios. Se tiver exercícios, eu resolvo. Eu gosto de fazer também os trabalhos, eu vou fazendo os trabalhos. E com tudo isso eu vou frisando, vou argumentando na minha mente. Eu falei que eu leio por fora, faço revisão. E uma técnica que eu gosto muito, que eu acho bem interessante, é de autoexplicação. Você se explica para você mesmo. Explica para sua coelha, explica para o seu marido, igual eu explico para o meu marido, eu explico para minha mãe, eu explico para minha coelha. Se precisar, eu explico para o meu ursinho de pelúcia a matéria. Mas eu sei que se eu estou explicando, quer dizer que eu estou aprendendo. Eu sei o que eu estou falando e eu vou frisando. Bom, pessoal, eu acho que é isso que eu tinha que falar para vocês. Se faltou alguma coisa em outro vídeo, eu vejo certinho e eu falo o que faltou. Eu acredito que não faltou nada. Mas então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já quero pedir para você se inscrever aqui no canal para fazer parte dessa família. Também quero pedir para você ativar o sininho de notificações e curtir o vídeo para me ajudar. Por favor, pessoal, porque só assim o canal vai crescer e expandir mais. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Um grande beijo e tchau!